Bom, gente, a gente teve um primeiro painel excelente aqui, aliás, uma primeira exposição excelente aqui com o João Pedro, e agora a gente vai ter uma mesa redonda com os nossos demais convidados aqui, e eu vou chamá-los à mesa. E chamá-los à mesa aqui um por um. Primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas e convidar à mesa o querido professor Carlos Afonso de Souza. Ele é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e sócio do Renault Penteado Advogados. Fica à vontade. Gente, por favor, uma salva de palmas para o Carlos Afonso. Eu gostaria de chamar à mesa virtualmente também a Daniela Bertocchi. Ela é jornalista e já trabalhou com o Nubank, com 99, com o Didi, com a Alice. Daniela, você não está vendo ainda, mas a gente vai te ver em um segundo. Queria chamar também à mesa o Daniel Becker. Ele é sócio do BBL Advogados. Gente, salva de palmas para o Daniel, por favor. Fica à vontade. E também meu querido colega e sócio Marco Antônio Rodrigues, sócio aqui do LDCM Advogados, professor da UERJ e também membro da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Salva de palmas, por favor. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu só mudar aqui a tela, só um segundo. Aqui a gente já está com a Dani. Deixa eu só mudar. Isso. Não precisa, está ótimo. Bom, gente, acho que a apresentação do João, eu ouvi expressões aqui como que foram de super legal, muito interessante, passando por assustador, medonho, estou processando e etc. E eu acho que, se é isso mesmo, missão cumprida. Eu acho que o objetivo era um pouco esse. É um tema muito novo para a maior parte das pessoas, então eu acho que se as reações variam da admiração para o medo, é sinal de que a gente está provocando as reações e as emoções corretas no assunto, que eu acho que merece atenção. Eu estava conversando aqui em paralelo no intervalo com o Carlos Afonso enfim, acho que é cheio de consequências não intencionais desse assunto, né? Porque já há ferramentas de inteligência artificial, talvez até mais poderosas que o ChatGPT, mas que, pelo menos até o momento, não tiveram esse impacto na sociedade a ponto de, por exemplo, meio sério, meio de brincadeira, uma coisa que os nossos pais e, enfim, pessoas que estão fora desse tema técnico do dia a dia, não, você já viu esse tal de ChatGPT, dizem que ele está vivo, e etc, etc. Mas talvez seja essa a grande vantagem do ChatGPT. Então, a gente vai falar aqui em forma de bate-papo, para que a gente possa interagir bastante. A gente vai provocar uma discussão aqui com a mesa. E eu vou começar, acho que, com o Carlos Afonso, e pegando do final da exposição do João, em que ele... acho que a frase que ele fechou a apresentação dele é muito boa, né? Você não precisa de uma inteligência artificial geral para mudar a sociedade. Então, tendo em vista essa frase, eu queria perguntar para você, Carlos Afonso, o que você acha, enfim, um pouco de reflexões suas sobre essa frase, sobre você não precisa de uma inteligência artificial geral para mudar a sociedade, e de que maneira você vê, enfim, de concreto, no curto e médio prazo, impactos disso no nosso mundo real. Enfim, se pudesse elaborar um bocadinho sobre isso, e óbvio, todas as pessoas na mesa enfim, eventualmente da plateia também estão à disposição para falar. Carlos Afonso, fica à vontade. Só apertar o botãozinho embaixo. Mantém pressionado. Foi. Legal. Obrigadíssimo, Rodrigo, e obrigado ao escritório pelo convite para fazer parte aqui desse debate. Eu gostei demais da fala do JP, porque ela traz, acho que, alguns pontos de reflexão que são fundamentais. E essa, enfim, frase final que você pegou, Rodrigo, acho que ela é boa. A minha porta de entrada para essa conversa é muito parecida. O ChatGPT é uma revolução, mas não é a revolução que grande parte das pessoas está imaginando. E acho que aqui, um ponto importante desse debate, dessa conversa, é a gente calibrar um pouco as expectativas para que a gente possa entender do que estamos falando, quais são os impactos, porque a gente começa a ver aqui uma certa mudança de rumo na conversa, que ela é quase instantânea. Quem trabalha com o tema de inteligência artificial há mais tempo, ou que olha em especial aqui para uma plateia
de debate aqui bastante jurídica, pensando nos impactos para a advocacia, a gente começa a ver algumas opiniões muito exacerbadas, dizendo vai acabar o emprego dos advogados, e aí tem uma subversão disso, que vai acabar o emprego dos júniors, e aí a versão mais otimista vai acabar o emprego dos estagiários. Então, enfim, a gente está tentando calibrar, e essas calibragens todas são meio erradas, porque o estagiário, o júnior, o advogado, enfim, vai fazer coisas que o ChatGPT vai ajudar em parte, mas isso não quer dizer que o saber, o conhecimento humano vai ser completamente obliterado. Acho que é importante a gente entender do que a gente está falando. E aí, deixa eu pegar o gancho disso queria fazer 2 comentários rápidos. Eu brinquei no Twitter há uns 15 dias atrás, dizendo os trabalhos para casa estão cancelados por motivos de ChatGPT, avisando para os alunos. E aí, assim, a quantidade de... Eu recebi todo tipo de feedback positivo ou negativo com relação a isso, mas assim, isso foi uma brincadeira. Assim, não quer dizer que ninguém mais vai fazer trabalho em casa porque o ChatGPT vai fazer o trabalho pelos alunos. Mas, de certa maneira, é uma brincadeira com um fundo de verdade, porque os professores vão ter que reinventar o que se passa para casa. Porque o que os ChatGPTs do futuro vão fazer? Vão estruturar um texto que se parece com uma linguagem natural, eloquente, que um humano faria. Então, eu não posso mais cobrar do aluno, quando eu passo um trabalho para casa, o que eu quero ver do aluno, em especial no começo de faculdade? Eu quero ver escrita, como é que o aluno está escrevendo, se ele concatena parágrafos, como é que ele organiza as ideias, como é que se ele repete ou não palavras numa mesma frase. Esse tipo de habilidade talvez não seja mais uma habilidade que eu consiga ver do outro lado, ou de um aluno, ou no treinamento de um estagiário, de um júnior, porque isso o chat vai fazer, né? As ferramentas vão fazer. Então, eu tenho que procurar quais são as outras habilidades que eu vou procurar testar. E aqui, nesse primeiro semestre, e é muito interessante, né, como o ChatGPT atropelou a gente no meio do semestre. E aqui falando pela UERJ, a UERJ conseguiu quebrar esses limites do tempo e espaço. A gente está fazendo 3 semestres dentro de um mesmo ano, então a gente está terminando 2022.2. Então, enfim, vocês que não estão na UERJ e vivem em 2023, espero que esteja sendo muito legal. Depois vocês deem notícias para a gente está terminando 2022.2 ainda. E nessa brincadeira, estou comentando isso porque o ChatGPT atravessou a gente no meio do curso. Então, eu no meu caso, eu tinha uma avaliação final que eu tinha pensado como um trabalho para fazer em casa. E essa avaliação final teve que ser meio que repensada. E aí, quais são as conclusões que eu tirei disso? Que as avaliações que vão ser feitas em casa, elas têm que trabalhar com elementos que foram discutidos em sala de aula, porque isso valoriza a presença do aluno em sala de aula e eu escapo de certas situações que já estejam mapeadas na internet. Então, aqui vai uma questão que enfim, pode ser tanto uma boa prática como uma armadilha, que é procurar levar para a sala de aula discussões que não estejam mapeadas na internet, controvérsias que não estejam claramente mapeadas na internet, porque até mesmo uma controvérsia que já esteja mapeada na rede, essas ferramentas vão pegar. Eu perguntei para o ChatGPT se o impeachment da presidente Dilma foi golpe. E aí a resposta foi, olha, tem opiniões diferentes. Quem acha que foi golpe é isso aqui, quem acha que foi um impeachment é isso aqui. Então, assim, essa é uma controvérsia que está na rede. E estando na rede, essas ferramentas podem pegar. Mas, enfim, eu acabei fazendo essa primeira entrada muito para a sala de aula, mas deixa eu só terminar de uma maneira mais geral. Um feeling aqui, gente, que eu espero, enfim, está sendo comedido aqui na avaliação, mas me parece que o ChatGPT foi lançado no mundo de uma maneira um tanto quanto, vou usar a expressão um pouco mais forte, incauta. E aí, por que eu digo incauta? A gente que trabalha com IA
e impactos no direito há bastante tempo, a gente sempre ficava perguntando, quando é que vai aparecer o killer app? Quando é que vai aparecer aquilo que faz com que o nosso tio, nossa tia, se mobilize com relação ao tema e te puxe no WhatsApp para dizer, você viu o que aconteceu? E o ChatGPT foi isso. Foi esse momento, e eu gostei muito do JP falar, o momento ChatGPT. Porque agora é isso, novas tecnologias vão buscar ter o seu momento ChatGPT, que é o momento em que nossos tios e tias passam a saber que isso existe e isso vira um assunto como um todo. Mas, de certa maneira, o ChatGPT veio ao mundo sem a devida maturidade para que as pessoas entendam o que elas estão vendo, como é que elas utilizam essa ferramenta. E aí, em termos de educação, o calo aperta na questão do plágio, em que a gente agora vai ter um monte de textos que a gente não sabe se o aluno fez, de onde fez, o que tirou, o quanto o ChatGPT vai construir textos que são organicamente diferentes para diferentes demandas. Então, isso dá um tilt na academia como um todo. Mas mais importante do que uma fala sobre academia é uma fala sobre como a gente pensa a estruturação de textos. E aí me preocupa muito as pessoas que, e acho que o JP foi muito feliz em colocar, linguagem natural é uma armadilha, porque as pessoas tendem a achar que ali existe uma consciência, uma entidade, uma inteligência superior trabalhando. E aí, eu fico pensando no Google, que nessa semana anunciou o Bardo. O Google tem o Lambda, enfim, operando há bastante tempo. E parece que o Google evitou lançar essa ferramenta no mercado como um todo e viu que, mesmo trabalhando interna corporis, da porta para dentro, já teve um engenheiro que tinha propensões místicas e achou que a inteligência artificial tinha ganhado uma certa forma de consciência. Com o ChatGPT solto no mundo, imagina quantos engenheiros do Google com tendências místicas tem aí, achando que o ChatGPT é uma inteligência, né? Ou levando por aí uma ideia de que o ChatGPT em qualquer momento vai despertar para uma grande consciência. Então, me parece que aqui a gente tem, eu vou fechar com uma fala mais do direito, um problema que vai certamente apertar o alerta aí, acender um alerta para fins regulatórios. Porque quando você tem uma ferramenta com tamanhas possibilidades, colocada solto no mundo, sem as devidas travas, sem a devida maturidade, sem os devidos avisos, isso acende um sentimento de pânico moral, de urgência por parte dos legisladores, dos reguladores, que é o primeiro passo para uma regulação mal feita, para uma regulação feita de maneira urgente, para tentar resolver problemas que talvez não sejam os problemas que essa ferramenta efetivamente oferece. E aí, estou falando isso só para... A gente começou essa conversa achando que os advogados iam perder o emprego, então eu termino com uma fala mais otimista, dizendo que a gente tem aqui um desafio que vai nos dar muito trabalho, que é a gente entender qual vai ser a regulação, eventualmente, que vai ser tirada pelo mundo afora, olhando para ferramentas como essa, e, em especial, como a gente tem aqui lições interessantes a tirar quando a gente olha as empresas que inovam e como elas lançam as suas ferramentas. Eu vou terminar só fazendo um paralelo. Com o reconhecimento facial, a gente teve há 2 anos atrás a Clearview AI causando uma chacoalhada no mundo quando ela mostrou uma forma de você fazer reconhecimento facial a partir de fotos encontradas na internet, de redes sociais como um todo. E aí muito se questionou, olha, essa empresa pode fazer isso e lançar no mundo porque ela é uma empresa pequena. Talvez ela não tenha receio de ser sancionada de maneira tão gravosa quanto um Google poderia ser se ele tivesse lançado algo parecido com o ChatGPT há 1 ano e meio atrás. Se o Google tivesse lançado algo parecido com o ChatGPT há 1 ano e meio atrás, provavelmente hoje ele teria um processo sancionatório gigantesco por conta dos danos causados a partir de golpes, criados a partir desse tipo de ferramenta. Então, eu acho que essa é uma lição também para a gente olhar para o cenário de startups, de inovação, e possa fazer uma calibragem entre inovação tecnológica, impactos sociais e as regras jurídicas e a análise jurídica que a gente tira disso. Mas eu vou ficar por aqui, Rodrigo, que eu já falei muito. A gente tem 1 milhão de coisas para discutir, mas queria dar esse pontapé inicial aqui na nossa conversa, dizendo que vai ter emprego
para os advogados para analisar os problemas que a inteligência artificial, que pretensamente tiraria o emprego dos advogados, vai criar na sociedade. Ainda bem, né? Fico feliz por isso, agradeço. Acho que em nome de todos e do escritório de advocacia, fico feliz em saber que a gente não vai ter que, enfim, vender coco na praia em função disso. Carlos, você fez uma excelente introdução e acho que, a partir disso, eu queria provocar uma pergunta para a Daniela. Você, Daniela, que é do setor de comunicação e vem estudando muito isso, o Carlos Afonso refletiu, por exemplo, ele fez um comentário sobre o fim do dever de casa, né? Enfim, a gente já conversou um pouquinho sobre o impacto disso na educação e eu acho que é um bom gancho para te perguntar, né? O que você tem visto em termos de debate, possíveis impactos dessa ferramenta, o ChatGPT, mas não apenas, mas enfim, mais outros na educação, por favor. Legal. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo aí. Queria agradecer pelo convite também do Hub LDCM, dar um bom dia a todo mundo. Rodrigo, obrigada novamente pelo convite. João Pedro, adorei a tua apresentação, aprendi muito, adorei a parte da alucinação. Acho que foi a parte que mais me destacou aqui. Professor Carlos Afonso, gostei também das suas colocações, Marco Antônio, Daniel Becker, enfim. Bom, eu tenho observado a parte de jornalismo e a parte de educação também, e especificamente na parte de educação, gente, eu acho que o que mais nos chama a atenção, vocês devem estar acompanhando, a parte de educação nas escolas, mas também na produção científica, tem sido um debate super intenso, né? Porque acho que a questão mais polêmica é a questão da produção desses trabalhos acadêmicos, enfim, e principalmente a questão do plágio, né? O que tem sido mais difícil é essa identificação. Então, a gente sabe que os alunos, obviamente, eles vão ao Google, eles vão para copiar os textos, para colar, e a gente tem, quando a gente faz isso através de ferramentas como essa, vai na Wikipédia, vai no Google, fica mais fácil essa identificação, né? Quando os alunos tentam burlar aí o sistema, né, os trabalhos que os professores pedem para fazer. Mas, especificamente, a diferença, quando a gente fala do ChatGPT, é que ele gera esse texto único, como o JP mostrou. Ele faz essa colagem, ele consegue gerar ali uma estrutura que fica muito mais difícil pegar essa autoria, né? Então, a gente já teve aqui, recentemente, nos últimos meses, alguns casos interessantes. A gente acha que o mais emblemático que a gente viu foi no caso de Nova York, né, que as escolas públicas chegaram, inclusive, a proibir o uso do chat nos dispositivos conectados às redes das unidades de ensino de lá. Então, essa preocupação dos alunos irem diretamente ao robô e pedir para preparar esses trabalhos, porque realmente essa produção fica uma produção bastante única, bastante precisa em termos de conteúdo. Existe essa dificuldade do professor conseguir fazer essa identificação. A gente teve um caso na Universidade Norte ali do Michigan, que não sei se vocês acompanharam, um aluno de filosofia conseguiu fazer um trabalho também que foi considerado o melhor trabalho da turma ali, foi feito pelo robô também, e aí virou também um caso dentro da universidade, porque foi um trabalho exemplar, ele tirou uma nota muito boa, mas também na produção científica ali mais avançada também, né? A gente teve artigos científicos em revistas acadêmicas, a gente teve na Nature, no blog da Nature também, teve uma publicação que foi feita pelo robô, enfim. Aqui no Brasil eu não peguei nenhum caso, não cheguei a ver nenhuma notícia específica sobre isso. Então, eu acho que isso acabou gerando aí um debate grande em relação a esse tipo de... né, o que a gente, como o Carlos Afonso falou, o que a gente pede, né, para o aluno agora, né? E eu acho que talvez o debate esteja muito centrado nessa questão e menos na potencialidade da ferramenta. E alguns professores, felizmente, estão começando a desenvolver, eu publiquei no meu LinkedIn dia desses, formas de você se apropriar do robô para criar lições, por exemplo. Você fala lá para o robô, crie 20 lições diferentes ou aulas diferentes sobre matemática tal, porque exatamente para questões... que para o professor, muitas vezes, é mais complicado você sair, né, vou pegar no ensino de inglês, por exemplo, que é uma coisa que
eu estou fazendo letras em inglês, que é uma coisa mais específica, e às vezes você fala assim, putz, como que eu vou preparar, sei lá, aulas de phrasal verb, alguma coisa mais específica. Às vezes, para o professor, pensar em aulas criativas ou usos em sala de aula, ou coisas mais específicas, o chat pode ser muito útil. Então, a forma como a educação é pensada, ou a forma como os trabalhos são pensados, você pode se apropriar dessa ferramenta de maneiras criativas. Então, eu acho que existem os riscos, mas os problemas e as limitações, como a gente viu aqui na primeira parte do debate, mas existem também as potencialidades. E eu acho que dentro da educação a gente tem um campo bastante interessante para a gente trabalhar. Eu acho que ali a inteligência artificial ela não é incompatível com as questões do ensino e da educação, mas tem coisas que a gente precisa estar ali atento. Quando a gente pensa numa produção textual, e aí tem algumas questões realmente de pontos de limitação que a gente tem que prestar atenção. O que eu destacaria aqui? Algumas coisas que são importantes, né? Quando a gente pensa em produzir um texto, né, ou fazer, principalmente, vamos pensar agora não numa questão de um aluno mais universitário, mas vamos pensar num momento de desenvolvimento escolar, né, uma criança que está ali nesse desenvolvimento. Quando você pede para ela fazer um texto, não é só sobre um tema X, né? Vou escrever sobre algum tema. Quando você está fazendo um trabalho de escrever alguma coisa, principalmente nessa idade mais quando você é mais criança, você está trabalhando o desenvolvimento linguístico, né, as suas regras de escrita, você está aprendendo a analisar as informações, você está trabalhando a sua autoestima, a sua identidade cultural, você está trabalhando como desenvolver a sua opinião sobre alguma coisa, como a sua autocrítica, uma série de competências. Você não pode terceirizar isso para um robô, né? Então, essas competências, essas habilidades, tudo isso tem que continuar a acontecer, né? Então, você tem que, nesse campo específico, são coisas que têm que continuar acontecendo. Então, você vai ter um desafio colocado aí para esses professores de aprender novas formas aí de trabalhar a inteligência artificial para você não ignorar isso, não deixar isso de lado. Então, acho que é renovar esse debate dentro da educação, diante da inteligência artificial, né, diante dessas novas tecnologias, como que a gente coloca, porque é uma realidade que vem para ficar, não tem como a gente, acho que, diferentemente do que Nova York fez, eu acho que não tem que proibir, acho que a gente tem que se apropriar, integrar e descobrir novas formas de lidar com isso, incorporar e utilizar isso de forma criativa mesmo. Obrigado, Dani. Perfeito. Esse tema da educação ele me preocupa em particular porque, enfim, minha filha tem 2 anos e meio, ela vai crescer literalmente nesse mundo e eu tenho uma preocupação sobre o impacto disso na capacidade cognitiva das crianças, né? Se elas vão desenvolver uma forma que, no momento certo, vai lhes permitir analisar criticamente uma resposta dada por um robô, um sistema desse que, enfim, daqui a 10 anos, sabe-se lá a capacidade que esses sistemas vão ter. Então, acho que essa é uma coisa que me preocupa, de que, enfim, aí tem uma série de outras coisas aqui. Eu tenho certeza que tem uma questão, talvez, de classe aí, né? Acho que pais e famílias que tenham melhores condições de colocar os seus filhos em boas escolas, etc., certamente haverá essa preocupação, mas me pergunto como é que vai ser, por exemplo, na educação pública, na educação de massa, se haverá infraestrutura, capacidade, etc., ou se vai imperar, por exemplo, a preguiça de deixar tudo na mão do sistema e isso vai acabar, talvez, aumentando um fosso que já existe na sociedade em termos gerais. Mas, enfim, a gente, infelizmente, não pode esgotar todos os temas. Então, eu queria voltar para o João Pedro e perguntar para ele como é que ele vê o impacto, duas coisas em uma, né? O impacto dessa ferramenta no business de advocacia, de tecnologia, no seu particular, e de que maneira o negócio de tecnologia está vendo a chegada de uma ferramenta como essa. E a outra enfim, como é que você vê também o aprendizado para usar a ferramenta. Uma das coisas que o mundo inteiro está aprendendo, e uma das coisas que eu já tenho visto é que existe uma inteligência de saber provocar a ferramenta.
como é que você insere o prompt, né? Enfim, eu tentei fazer um pouco isso naquela brincadeira que eu fiz na abertura, né? Coloque-se na posição de um bot meio engraçadão. Eu já vi coisas, por exemplo, pessoas usando um prompt para fazer o bot contornar as limitações éticas dele e dar respostas, por exemplo, excessivamente racionais, né? Porque o bot tem uma tendência meio politicamente correta, o que leva a uma série de outros debates sobre ética, etc., que talvez a gente possa voltar depois. Mas, enfim, João, sobre o impacto disso no business de advocacia, de tecnologia e esse domínio sobre como provocar a ferramenta, como é que vocês têm pensado sobre isso? Perfeito. Eu acho que o momento atual, eu acho que é um momento muito interessante, com muitas oportunidades para quem quiser realmente explorá-las. Eu acho que essa que tem que ser a mentalidade de quem está na área de tecnologia. É uma nova plataforma, uma nova tecnologia que tem muita experimentação acontecendo. Eu acho que era inevitável que teria um primeiro player, né, saindo com uma solução que nem essa. Se não fosse o OpenAI, teria sido alguém diferente, talvez outra startup pequena. Então, não é algo que a gente consiga evitar. E eu acho que cria-se, né, ninguém sabe ao certo qual que vai ser o que vai surgir a partir disso, né? Porque cria uma oportunidade de disrupção, né, por novas startups pensando o software do zero, né? Olha só, vamos criar um novo cliente de e-mail. Se a gente tem essa tecnologia, como que deve ser um novo tipo de e-mail que a gente faz, né? Quem sabe, em vez de a gente entrar naquela interface que está todo mundo já acostumado, ter uma lista, né, quem sabe ele já te dá um resumo do que são os pontos principais de todos os seus e-mails, né? E serve mais como um assistente. Então, o mesmo pode ser aplicado para o CRM, o mesmo pode ser aplicado para Não vou falar Excel, porque o Excel tem uma base muito grande de fãs, né? Mas eu acho que cria esse potencial para muitas novas startups gerarem protótipos de maneira muito rápida e serem criativos na maneira que eles usam essa tecnologia para repensar. Mas, ao mesmo tempo, né, é bem interessante do ponto de vista de startup, porque a sua tecnologia, antes do ChatGPT, se você tem conhecimento de AI, se você cria um modelo de AI, você gera os dados, você está criando uma distância com os seus competidores, né? Você tem aquilo ali que é um forte seu. De repente, você tem esse modelo que já faz muita coisa muito bem, já do zero. Então, o desenvolvimento do modelo em si, ele passa a ser commodity quase, né? E vai ser cada vez mais commodity. Vai ser open source, vai ser simples de usar, vai rodar mais fácil numa máquina mais simples. Então, você tem que encontrar maneiras de se diferenciar que vão além da inteligência, que antes era um ponto que era um ponto fácil de diferenciar, né? Claro, se você tem a capacidade técnica. Então, você tem que pensar na questão de arquitetura, você tem que pensar na questão de experiência de usuário. E eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai ver muita experimentação ocorrendo. Eu não acho que o modo vai ser tudo conversacional, apesar de o nosso produto ser, né, de conversação com dados, né? Você faz a pergunta, depois faz a próxima pergunta. Eu não acho que vai ser esse o modo, né, do software 2.0 ou 4.0, não sei em qual número a gente está, mas, então, exatamente pelas limitações, né? Nem todo mundo sabe quais perguntas formular. Nem todo mundo sabe como tirar, né? A quantidade de pessoas que eu já conversei falando sobre ChatGPT e os exemplos que as pessoas testam sempre, escreve um poema, escreve isso, escreve aquilo, né? Então, assim, vão surgir softwares que vão servir para um propósito específico, já com o prompt certo, com a interface que vai fazer sentido para você verificar de maneira mais simples, né? Então, vai ter essa tecnologia por trás sem você nem saber. A gente vai parar de falar,
tem um AI por trás, né? Vai ser simplesmente, né, uma tecnologia que vai ser usada. E voltando para a questão do startup, né, tem esse potencial de disrupção, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo grandes empresas executando, né, principalmente, né, a Microsoft, claro exemplo, mas a Intercom também foi surpreendente o que eles desenvolveram, pegando essa oportunidade e, né, não deixando, né, surgirem competidores tão fáceis assim. Então, eu acho que não vai ser fácil assim. Agora dá para, né, desmanchar o império do Salesforce criando um novo CRM, dá para desmanchar o império da Microsoft com algum outro produto, né? Vão ter empresas grandes que vão saber executar e vão saber incorporar aquela tecnologia da melhor maneira dentro do produto e talvez faça sentido, mas talvez tenham outros tipos de software que realmente precisem começar do zero, né? Você precisa começar do zero e repensar. Olha, com essa tecnologia, qual que é a melhor maneira de você fazer X, né? Então, eu acho isso que a gente vai observar, né? A especialização nas soluções, para as pessoas nem precisarem fazer as perguntas, né, e já saberem como obter, um potencial disruptivo grande de inovação de startup, mas também um trabalho enorme na questão de UX, né, de produto, business model também, que vai ser importante, go-to-market, todos esses temas que são além da tecnologia. Entendi, João. Obrigado. Bom, você estava falando sobre de que maneira os profissionais da tecnologia vão ter que se adaptar um pouco e incorporar. Tudo agora vai ter que, de alguma forma, passar a levar em consideração algum tipo de inteligência artificial, até o ponto em que isso vai ser o padrão e sequer será mais, enfim, o diferencial, né? Que nem, vamos dizer assim, em inglês hoje em dia, né? Não é uma coisa que tem que ter, vamos dizer assim. Claro, uma analogia que não é das melhores, mas aproveitando esse gancho, queria perguntar para você, Daniel, você que, enfim, é advogado como muitos de nós aqui, mas tem uma carreira voltada para a tecnologia, o escritório de vocês atua muito para clientes no setor, temas no setor. Se você já teve a oportunidade de refletir, não apenas no seu escritório, mas ver outros exemplos de como não apenas o chat, mas outras ferramentas podem impactar na profissão da advocacia, no business da advocacia. Enfim, bem-vindo e queria ouvir você. Eu não falo de ChatGPT, não sei nem usar o microfone, né? Agradecer primeiro o LDCM, o Rodrigo, o Bruno, pelo convite. Sabe que eu sou super fã do escritório, enfim, na prática e na teoria, né? Vocês são grandes parceiros, enfim, prazer estar aqui com o Marco, com o CAF, enfim, duas pessoas que eu admiro também bastante, com a Dani, com o JP. Acho que o debate aqui não vai responder nenhum questionamento de ninguém, né? Todo mundo vai sair com mais dúvidas e com a cabeça fervilhando. E aí, para responder o que eu já refleti, né, sobre isso, eu gosto de fazer um paralelo com o movimento de empresas de tecnologia entrando, né, no setor jurídico, né? Isso já não é de agora, né, mas a gente viu um movimento muito forte de 2016 para 2017, uma série de empresas florescendo nas mais diversas atividades, então, gerenciamento de contratos, RP para escritório, jurimetria, plataforma de acordo. E aí eu pergunto, né, por que esse movimento aconteceu em 2017? Né? Eu acho que um ponto interessante que o JP falou é essa questão do barateamento, né, da tecnologia. A gente teve um movimento de barateamento exponencial, a tecnologia está cada vez mais barata, e foi um momento mais ou menos que encontrou quando a gente poderia, né, trocar uma mão de obra humana por determinadas tecnologias que conseguissem realizar algumas atividades. Né? Você vê, inclusive, acho que um elemento que comprova essa tese é que esse movimento muito forte de tecnologia nos Estados Unidos foi depois de 2008, depois da crise de 2008, quando as billable hours, né, estavam começando a ficar insustentáveis, né, para as empresas, enfim, para os contratantes. Então, eles precisavam, e aqui no Brasil demorou mais um pouco, porque a mão de obra de advogado no Brasil é mais barata do que nos Estados Unidos, comparativamente ainda. Né? E aí, quando a gente vê e fala assim, olha, eu acho que a gente não vai ter uma mudança, né, uma eliminação de pós-trabalho por conta de uma ferramenta como o ChatGPT, eu tendo a discordar. Por quê? Né? Se você for pensar, a simples virtualização, né, que a pandemia trouxe, ela acabou com diversos postos de trabalho. E eu falo, por exemplo, eu como estagiário, eu ia para diversos fóruns no mesmo dia, ainda tinha depois que peticionar. Hoje, ninguém mais precisa levantar, né, da cadeira para ir num fórum tirar cópia, isso era o trabalho. Eu lembro que eu trabalhava como advogado pleno, eu tinha 8 estagiários que trabalhavam comigo. Era assim, coisa de maluco pensar, né?
a quantidade de estagiário que tinha para atender todas as demandas, e aí boletar processo, que hoje você tem sistema que faz a captura automática, né, do LDO, eu lia Diário Oficial, então assim, você não tem mais essa necessidade. Então são pequenas tecnologias que vão se encaixando ali, né, e mudando um pouco da dinâmica, e óbvio, né, onde a vida há conflito. Então, hoje, cada vez mais a gente firma relações sociais, relações comerciais, novos desafios surgem, como o professor Carlos falou. Então, assim, necessariamente a gente vai precisar, né, de advogados, estagiários, para atender esses novos desafios. Mas determinadas posições, elas vão sendo eliminadas. Outro exemplo, correspondente. A gente precisava contratar um correspondente no interior do Brasil para tirar uma cópia, para fazer uma audiência. Hoje a gente consegue estar lá. Tanto que existe até um movimento, enfim, eu adoro a OAB, né, eu acho que a OAB é fundamental para a gente, mas até, de certa forma, neoludista de algumas OABs, de algumas seccionais, de tentar evitar, né, e tentar voltar para as audiências presenciais. Né. Eu fui um grande entusiasta das audiências virtuais e também fiz as ressalvas, inclusive conversando com algumas pessoas, né, porque, por exemplo, eu cheguei a defender um determinado momento que todas as audiências tinham que ser virtuais. E aí, conversando com o Rodrigo Pacheco, né, hoje defensor-geral aqui do Rio, ele falou, cara, a audiência de custódia é impossível. Você não pode defender a audiência de custódia virtual. Né? Então, assim, beleza, mas não vamos tratar a exceção como regra. Né? A audiência de custódia é a exceção. Via de regra, né, aquelas audiências de juizado especial, por exemplo, o cara crachá ali, precisa ser presencial, precisa todo mundo se deslocar, até tem um custo ambiental nisso, né, desse deslocamento. Então, a gente acabou eliminando determinados postos de trabalho. E aí, o que eu vejo assim, que o ChatGPT, hoje, no estado da arte que ele se encontra, o que ele pode fazer? Eu acho que ele pode auxiliar, ser um parceiro de redação de contratos, né, de documentos jurídicos como um todo. Eu acho que o ChatGPT ele pode ser um documento, uma ferramenta excelente para comparação de contratos, né, para refrasear documentos jurídicos. Então, assim, também você ter uma possibilidade de, como é que eu deixo essa linguagem mais clara? A gente estava até conversando um pouco antes aqui, a gente vai lidar, né, com outras jurisdições, muitas vezes, com outros idiomas, e aí como é que você escreve? E aí, uma pessoa que, por exemplo, é versada em espanhol, ela escreve um contrato, ela estudou espanhol na Casa de Espanha aqui, ela aprendeu espanhol da Espanha, e ela precisa fazer um contrato para o México. Então, ele pede para o ChatGPT colocar, né, o estilo de escrita do inglês, do espanhol jurídico do México. Né? Até a terminologia, algumas terminologias são diferentes, e o ChatGPT pode te ajudar nisso, né? Tornar a sua comunicação mais nativa. Né? Eu acho que outro ponto que é interessante, e a gente depois pode debater isso com mais calma, que não tem tanto, tem a ver com o ChatGPT, mas engloba muito, a gente vê, acho que todos os tribunais do país, ou a grande maioria deles hoje, têm aplicações de inteligência artificial, né, baseadas em machine learning, para categorizar documento, enfim, talvez o exemplo mais proeminente seja o Vitor, né, do Supremo Tribunal Federal, que basicamente, para quem não conhece o Vitor, muito resumindo aqui o trabalho dele, ele vai categorizar o que tem repercussão geral, o que não tem, e o que ainda não foi decidido a repercussão geral. E aí é um trabalho automatizado que era feito, né, para um exame de admissibilidade para um ser humano, e hoje o sistema faz. Né? E aí, da mesma forma que a gente está falando de burlar a ética do ChatGPT, como a gente burla, né, não cair nessa barreira, nessa malha fina do Vitor. Né? A gente tem que aprender a trollar esse algoritmo, né, a evitar esse shadow banning, por exemplo, de um recurso que você não quer que caia na repercussão geral, que ele vai ser. E aí, uma coisa que o professor Carlos falou, né, a ideia do viés da automação. Né, a gente tende a acreditar, e a gente... quem seria, né, a alma cândida que acreditaria que um servidor, revisando o trabalho, por exemplo, que o Vitor trouxe para ele, dizendo que aquele caso não tem repercussão geral, que ele vá se debruçar sobre o caso inteiro para entender se tem repercussão geral. A tendência é ele acreditar no que o computador está falando para ele. Né? E a gente viu isso com aquele famoso caso do Compass também, que, enfim, já todo mundo está cansado de ouvir falar sobre ele, né, de uso de um software para auxiliar o magistrado a decidir sobre o grau de periculosidade e reincidência, né, de um preso preventivamente. Enfim, então, eu acho que são esses alguns pontos, assim, só uma análise inicial, também não quero me estender muito, porque eu acho que já é muito material para a gente debater aqui. Perfeito. Obrigado, Daniel. Queria fazer aqui agora pegando esse gancho nesse mundo da justiça, da administração da justiça, você comentou sobre o Vitor e tudo mais, queria perguntar para você, Marco, enfim, se pode nos dar alguns exemplos, eu sei que o Daniel mencionou o Vitor, mas acredito que existam outros, sobre a aplicação da inteligência artificial em particular, mas tecnologia em geral, no sistema de justiça, na administração da justiça, na atividade jurisdicional. Enfim, conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Bom, primeiro quero agradecer, Rodrigo, o convite aí para participar do evento hoje, ainda mais do lado, aqui presencialmente, dois caríssimos amigos, Carlos, que é meu colega de UERJ, amigo de longa data, Daniel também, e também aqui podendo estar virtualmente com a Dani, o JP, um prazer a gente estar junto. Gostei muito da palestra
do JP, e depois aqui dos debates já foram sendo trazidos. Cada colega que falou aqui faz a gente pensar em algum ponto a mais específico. E eu fiquei lembrando muito, aí com a sua pergunta, daquela evolução da inteligência artificial que o JP trazia na palestra dele, porque os advogados, os juristas, né, eles gostam de se meter e criar controvérsias até onde não é a área deles, né? Então, a gente vê no direito, né, aí eu me dirijo especialmente para o JP, que é da área aí da tecnologia, a gente vê a doutrina querendo discutir o que é inteligência artificial, o que não é, né? E algo que não é jurídico para ser ficar sendo discutido. E a gente vê que no âmbito da atividade jurisdicional, cada vez mais nós vamos ter ferramentas de inteligência artificial, ou, a depender do que se entender por inteligência artificial, ferramentas tecnológicas que vêm para trazer uma busca de maior eficiência para a atividade jurisdicional. É uma preocupação que não é só brasileira, mas é uma preocupação que vem, acho que em todos os países do mundo ocidental, de trazer mais eficiência para as suas justiças, né? E, inclusive porque, por exemplo, no caso da Europa, então, a gente tem vários países sendo multados pela Corte Europeia de Direitos Humanos por demoras nas suas justiças. Então, é uma necessidade, vão sendo feitos investimentos altos anualmente para trazer aí outras ferramentas tecnológicas lá. E aqui a gente também vê isso. Sobretudo nos tribunais, a gente vê experiências de robôs, até pegando o que o JP colocava lá na evolução, sobretudo a inteligência artificial classificadora e relatora. Então, a gente vai ter em vários tribunais de justiça robôs que vão fazer um trabalho de classificação de recursos, e aí essas ferramentas estão, sobretudo, nos tribunais em segundo grau, mais do que nos órgãos de primeiro grau. Então, a gente vai ter ali os robôs procurando classificar os recursos, tal qual o Vitor faz isso, que o Daniel mencionava, que é o exemplo mais famoso. A gente tem aí também robôs que já fazem propostas de relatório para os desembargadores relatores, e a gente também encontra aí ferramentas em primeiro grau, sobretudo ferramentas de automação para a execução. Então, isso vem ocorrendo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um grande piloto para isso, e a gente também tem aí um outro piloto no Rio Grande do Norte e outro em Pernambuco. São os grandes casos de robôs em execução, porque, né, aqui a gente tem um público, sobretudo de advogados, a gente sabe que o grande drama do processo é a execução. Quando a gente olha até o próprio relatório de Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, tem lá o título, o gargalo da execução, que os números, as taxas de êxito das execuções são baixíssimas, não chegam a 20%. Quando a gente olha para a execução fiscal, então, é um número mais baixo ainda, não chega a 10%, e os robôs, então, vêm como uma alternativa para tentar fazer com que as execuções reduzam o seu tempo morto, né? Porque aí a gente tem execuções que ficam tentando medidas executivas, mas imaginem, até chegar na mão de um magistrado, demora-se às vezes 2, 3, 4 anos. Na Procuradoria eu coordenei um certo tempo a área de medidas executivas em execuções fiscais. A gente tinha que ficar com controles do tempo que o processo estava aguardando para ser analisado pelo juiz para eventual deferimento de medida executiva, porque para não ter risco de cair numa prescrição intercorrente. Então, os robôs vieram num contexto na execução muito interessante aí, e, por exemplo, o caso aqui do robô que foi criado como piloto na 12ª Vara de Fazenda Pública da comarca da capital, que é a Vara de Execuções Fiscais Municipais. Esse robô conseguiu aí fazer mais de 6.000 penhoras online, tentativas ao menos de penhoras online em um dia, algo que, para que os funcionários fizessem, demoraria meses para que ocorresse. Então, a gente vê que as funcionalidades hoje dos robôs, da inteligência artificial, elas vêm, sobretudo, nesses contextos. Eu fico imaginando, né, eu ficava ouvindo os colegas aqui falando nessa manhã, ficava imaginando, né, que logo, logo, talvez por conta das metas de produtividade que
os magistrados têm por conta do Conselho Nacional de Justiça, quem sabe a gente não vai ter aí também os projetos de sentença sendo feitos pelo chat aqui, né, e que vão talvez acelerar também essa produtividade, né? Circulou pela internet por esses dias o caso de um juiz na Colômbia que deu uma sentença e na sentença ele disse esta fundamentação foi feita no chat GPT e etc. Enfim, é um pouco assustador, né? Pelo menos nessa ele disse, né? Imagina quantos talvez já existam e ninguém fala. Mas para a gente encerrar aqui esse ciclo sobre perguntas sobre, enfim, na atividade profissional de cada um, queria voltar para a Dani, antes de fazer uma provocação para o Carlos Afonso. Como é que você tem visto o impacto desses debates e tudo mais no jornalismo? Acho que a gente já viu, acho que o BuzzFeed é o primeiro exemplo concreto de enfim, efeito deletério, talvez, na profissão. E o que você tem visto sobre isso? O que tem sido debatido? Compartilhe um pouquinho com a gente, Dani. Legal. Bom, jornalismo é a minha área de foco principal, né? Então, o que eu vejo de diferença, até se a gente pega na educação, o foco está muito mais, né, o ponto crítico está muito mais no processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente vai para o jornalismo, a grande questão está mais perto até do que o Daniel estava falando dos postos de trabalho, né? Porque o chat GPT, ele vem questionar dentro do campo do jornalismo a questão de você ter um robô fazendo uma produção textual, e isso significa que você não precisa mais lá do repórter fazendo esses textos. Então, o próprio BuzzFeed, como você comentou, Rodrigo, ele dispensou 12% do staff dele recentemente. Isso até fez subir na bolsa ali, né, o valor de mercado da empresa. O mercado reagiu super bem a essa demissão, porque significa que você tem ali uma empresa menor, então foi toda uma polêmica em torno disso. Mas a gente tem que lembrar, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar em relação a essa produção é que o jornalismo não se resume à produção do seu texto, né? Existe uma expectativa, quando a gente se depara, eu falo texto de uma maneira geral aqui, né? Quando a gente se depara assim, vou ler um texto jornalístico, vou ter contato com uma produção jornalística, existe uma expectativa nossa de que aquela produção, existe um processo por trás daquilo, né? Existe uma checagem de informação, existe uma verificação das fontes, existe todo um processo que foi feito para se chegar naquele produto final, né? Então, essa expectativa foi sendo criada em torno daquele formato. Pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, existem formatos que são consagrados, né? São construções que foram consagradas ao longo do tempo, existem formatos bastante clássicos, existem outros que são novos, que são de redes sociais, que têm a ver com os espaços mais digitais, mas são formatos que a gente já vem lidando com eles há bastante tempo, mas que nos bastidores a gente tem um assumption ali de que existe um trabalho jornalístico sendo feito que tem alta credibilidade, pelo menos é o que a gente espera. Então, quando existe essa expectativa, que é quase como um contrato implícito ali entre um leitor e um autor. Mesmo que não tenha uma assinatura ali de uma pessoa, né, mesmo que não haja ali, pode estar escrito redação, sei lá, Globo, G1, a gente sabe que existe um coletivo ou existe alguém ali que fez um processo de verificação de uma informação. Isso a gente tem de um lado do jornalismo. Quando a gente pensa num contexto do robô, do chat GPT, a gente tem um autor que ele é meio falseado, né? A gente tem um autor com uma cara de autor neutro, porque ele vai buscar uma série de textos que a gente não sabe em que contexto eles foram feitos, a gente não tem o tempo histórico deles, a gente não sabe que viés que eles têm, a gente não sabe, né, quando você vai pesquisar lá, da onde que vem, fala assim, ele tira de livros, de blogs, de textos da internet. Então, como que o robô monta, né? Como que ele faz um mosaico, né? Ele cria um texto a partir de um mosaico, de uma série de fontes, ele monta ali
como o JP falou, assim, muitas coisas ele inventa, né? Ele faz uma alucinação, né? Ele cria ali algumas coisas quando precisa. Eu achei muito interessante essa parte, porque ele tem mais um compromisso de te entregar alguma coisa do que um compromisso com a verdade, né? Ele prefere te dar alguma informação do que te dar uma informação correta. Mas ele tem essa cara de autor neutro, mas enfim, ele te monta alguma informação, mas ele dispensa uma série de processos que são muito caros para o jornalismo, né? Que é a checagem de informação e tudo mais. Então, eu não diria que, no caso do jornalismo, de novo, assim como a educação, não é incompatível, mas você precisa de um ser humano para remediar uma série de coisas. Então, se você pegar, por exemplo, acho que o ChatGPT-2, ele foi liberado para os jornalistas antes do 3, né, ser liberado para todo mundo, se eu não estou enganada, para ser feito testes. Então, isso virou uma coqueluche ali, né? Todos os veículos estão usando, eles começaram a usar, eles estão usando, ele está sendo bastante absorvido. Mas, no jornalismo, está sendo muito difícil você ir direto, um texto do ChatGPT, direto para o público. Você precisa do jornalismo para remediar essas informações falsas, a questão de estilo, a questão da estruturação, a questão da coerência discursiva. Então, esses processos todos, que são muito importantes para o jornalismo, você tem que fazer essa remediação para você conseguir ter um jornalismo de qualidade. No caso do BuzzFeed, eu entrei para poder entender como que esses textos estão sendo colocados, né, diretamente. Agora você pega assim, são textos assim, 10 pessoas que tiveram um mês pior do que 10 celebridades que tiveram um mês pior que o seu. Ou 20, sei lá, presentes para você dar a si mesmo no Dia dos Namorados. São textos que, muitas vezes, dentro do contexto do BuzzFeed, eles precisam de pouca verificação de informação, né? Ou uma edição muito baixa. Então, você consegue pedir para o robô fazer uma produção, você faz a pergunta, ele consegue gerar, e talvez seja uma edição muito rápida. Então, eu acho, concluindo, que no caso do jornalismo, exatamente aquilo que o João Pedro falou no começo, quando você precisa, para o caso de texto simples, né, um suporte, coisas que tenham um nível talvez mais baixo, assim, ele é um bom suporte. Até como o Daniel falou, um começo, né, é um ponto de partida. Não consigo ver como um ponto de chegada. Hoje, 2023, fevereiro de 2023, não sei como vai ser daqui um ano. Pode ser que a gente se reúna daqui fevereiro de 2024 e eu fale uma outra coisa completamente diferente. Mas hoje eu não consigo ver como ponto de chegada, porque para vários processos de verificação, se hoje o chat ele tem mais compromisso de entregar a história da moça de PhD em contabilidade e inventar uma história completamente, ele está mais preocupado, né, se ele tem essa alucinação dentro do jornalismo, que é uma prática completamente atrelada à credibilidade e a relatar a verdade dos fatos, fica muito complicado. Então, no caso do BuzzFeed, que tem uma proposta jornalística em que ignora alguns desses processos, beleza, eu acho que tudo bem. Mas para reportagens de investigação, por exemplo, eu acho bastante complicado. Obrigado, Dani. Posso adicionar? Oi, fala, João. Não, eu acho que é um tema muito interessante, e eu li dia desse no Twitter um ponto sobre essa questão que eu achei muito interessante compartilhar. Você pode usar o ChatGPT, de certa forma, como uma média sobre a opinião geral, né, ou a criação geral, né, de um texto. Se você for escrever um artigo para o Substack, e você vai escrever sobre um tema, e você pede para o ChatGPT escrever sobre aquele tema primeiro, e no final o resultado que o ChatGPT gerou era mais ou menos aquilo que você ia dizer, quem sabe não vale a pena nem escrever o artigo. Quem sabe você tem que pensar um pouco mais a fundo para ver se você realmente está trazendo algo novo sobre o tema, né, do que realmente essa média que ele aprendeu sobre todos os textos da internet.
Acho esse ótimo ponto que o GPT traz, e eu acho que, no fundo, o ChatGPT, ele para mim, ele valoriza o bom jornalismo, porque ele faz exatamente isso. Se for para escrever algo que o chat já escreveria, então tem alguma coisa estranha aí nessa história, né? Você não está agregando algo realmente, indo mais fundo, ou achando um ângulo bom, um ângulo diferente, porque isso um robô faria já com coisas que estão ali, né, disponíveis. Então, eu acho que dá para a gente ir além e pensar em realmente trazer alguma coisa nova, algum ângulo novo sobre alguma coisa, tentar achar. E, nesse sentido, qualquer trabalho repetitivo e se você está fazendo alguma coisa assim, eu pararia realmente para repensar, deixa o robô fazer, ou deixa ele pelo menos começar a fazer, e faz só essa remediação, e vamos pensar em coisas realmente para ir além. E nesse ponto eu acho que é bastante semelhante ao caso da educação. Vamos pensar em novas formas, vamos reabrir esse debate pensando em coisas diferentes. Muito bom, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Se ele é a média, se de alguma coisa o chat representa a média, você tem que fazer alguma coisa que esteja fora daquela média. Mas, enfim, isso traz uma série de outras reflexões. E eu queria voltar aqui para o professor Carlos Afonso e talvez levar levar o assunto um pouco para a rua, digamos assim, né? E talvez levando a um absurdo, que talvez hoje em dia não seja tão absurdo assim. A gente está falando, por exemplo, sobre a depuração das atividades, depuração do jornalismo. Só que a massa das atividades que a gente faz no dia a dia, nem tudo que a gente faz o tempo todo é super, hiper sofisticado, né? Boa parte das atividades humanas, na maior parte do tempo, são, de alguma forma, tarefas elementares. E se você tem ferramentas que automatizam isso, que você não precisa mais das pessoas, como, por exemplo, o Daniel estava falando sobre como a virtualização do processo reduziu a demanda por estagiário, como a virtualização das audiências reduziu a demanda por correspondente. Isso, em algum limite, de um lado, reduz a porta de entrada no mercado para os estagiários, do outro lado, isso afeta o negócio de alguém, tem muitos escritórios de advocacia em locais menores que basicamente faziam isso, e o que essas pessoas vão fazer agora? E isso, numa escala macro, me traz uma provocação, enfim, que é o seguinte, né? Daqui a 10 anos, será que a gente vai ter uma massa de pessoas que não tem função na sociedade? Porque nem todo mundo é um grande artista, nem todo mundo é o melhor advogado do mundo, nem todo mundo faz cirurgia cerebral. Existe uma massa de coisas mais simples, mas isso não significa que essas pessoas não tenham o direito de existir, de participar da economia. E aí tem uma frase que eu acho que é atribuída ao John Ford, né? Assim, eu preciso massificar minha produção, eu preciso me preocupar em pagar as pessoas bem, porque eu preciso vender o meu carro para alguém. Então, enfim, será que um dia a gente vai ter que falar mais a sério sobre uma renda básica universal? Enfim, essa é uma pergunta que eu te faço. E uma outra, que é sobre temas que eu já vi você falando, se você puder, enfim, mencionar, é sobre questões éticas, vieses cognitivos desse sistema, de que forma talvez esses sistemas não sejam passivos na sociedade, mas eles tenham, talvez, contribuam positivamente ou negativamente para o debate público. Enfim, levando esse assunto para a rua, assim, né, para o mundo real. Enfim, não sei se a pergunta foi complexa, foi grande demais, mas eu queria te ouvir. Bom, obrigado, Rodrigo. E gostaria de convidar a todos para que a gente possa participar junto desses próximos 45 minutos de resposta. Brincadeira, a gente tem aqui muitos temas, Rodrigo, mas tentando assim, pegar alguns... Não, tenho certeza que o ChatGPT faz um bom resumo. Mas, brincadeiras à parte, deixa eu dar um exemplo. Você buscou um assunto que interessa a todos, que é saber o que acontece quando determinados ofícios passam a ser substituídos por uma alternativa automatizada. Deixa eu pegar uma questão de uma notinha muito pessoal. Eu fui estagiário em Direito no final dos anos 90. Fazer pesquisa de jurisprudência, deixa eu puxar para o direito, porque eu acho que talvez daqui a gente consiga tirar algum elemento mais generalizante. Pesquisar jurisprudência em direito na segunda metade dos anos 90 significava você ir a uma biblioteca que
que tivesse uma boa coleção de revistas de compilação de julgados. Os próprios tribunais publicam as suas revistas. Então, você precisava ser hábil o suficiente para ir nos índices publicados semestralmente ou anualmente, mas algumas revistas não publicavam os índices. Então, você tinha que ir mês a mês, em cada edição das revistas, para procurar. Então, por exemplo, qual era a minha encomenda? Eu quero uma boa decisão que ajude ao meu cliente sobre bem de família, proteção do bem de família para o devedor solteiro e solitário. Pronto, um grande tema controvertido ali do comecinho dos anos 2000. Como é que eu vou saber como é que os tribunais estão discutindo sobre isso? Eu tenho que ir à biblioteca, eu tenho que ir nas revistas, e eu tenho que tirar da estante revista por revista e ver se naquela edição tem alguma coisa sobre bem de família. Aí leio, isso aqui não tem, devolve. Aí pega a outra, isso aqui tem bem de família? Isso aqui tem bem de família. Mas não é sobre devedor solteiro e solitário, devolve. Aí pega a outra aqui, essa aqui tem bem de família, devedor solitário. Mas essa decisão não me interessa, esconde. Então, a habilidade no final dos anos 90 de você fazer uma pesquisa jurisprudencial exigia esse tipo de atividade. No finalzinho dos anos 90, aparecem as ferramentas de busca por jurisprudência nos tribunais. E aí, assim, ir a uma biblioteca, pesquisar nos índices, que é uma atividade que demorava 3 horas, 4 horas do seu dia, de repente virou algo que você fazia em meia hora. E as habilidades eram outras também, porque eu agora precisava saber quais são as palavras-chave, como é que eu entendo que eu faço uma pesquisa mais aprofundada. E aí estou contando essa história para dizer que, durante a minha faculdade de Direito, uma atividade bastante importante que um estagiário de Direito faria, que é pesquisa jurisprudencial, mudou. De repente, a tecnologia entrou e mudou. Eu agora tenho que ir no site do tribunal. E assim, gente, compartilhando uma coisa que me deixa muito velho nessa história, mas, enfim, acho que é importante nesse contexto. Eu me lembro do dia que um sócio do escritório chegou na baia dos estagiários e perguntou: alguém aí sabe usar esse negócio de internet? E eu meio que era o ali que levantou a mão, falou, sei usar o Yahoo. E aí fui lá fazer ali uma pesquisa. E foi muito curioso que esse mesmo sócio, no final do dia, falou: esse negócio é maravilhoso, olha só o que esse rapaz encontrou aqui, essas informações. Mas, enfim, estou contando isso para dizer que eu acho que o que um aluno de Direito hoje vai passar, o aluno que está no primeiro período da faculdade de Direito vai passar por uma transformação tecnológica muito mais radical do que aquela que eu passei. Porque o que eu fui impactado no final dos anos 90 foi o modo pelo qual eu pesquiso jurisprudência. O aluno que está começando a faculdade hoje, ele vai ser transformado no modo pelo qual se escreve. Assim, o que significa escrever. E isso é muito mais essencial e isso é muito mais radical. E estou dando esse exemplo porque, de certa maneira, e aí deixa eu puxar uma fala da Dani para juntar os dois assuntos. Eu fiz uma coluna para o UOL sobre ChatGPT, quando o momento ChatGPT aconteceu, e fiz uma coluna que era sobre benefícios e perigos do ChatGPT. E essa coluna, claro, isso há 15 dias atrás era algo que ainda não era feio, foi feita pelo ChatGPT. Eu pedi para ele escrever sobre vantagens, sobre benefícios, e aí se colocou a questão, que mas e aí? Você vai mandar essa coluna, que é o texto inteirinho do ChatGPT? Isso até é um problema até editorial. E aí o que se acabou sendo publicado é uma coluna em que tem parágrafos meus e aí tem parágrafos do ChatGPT, tem parágrafo meu, e aí ficou muito curioso, não fui eu que pedi isso, mas achei que a solução do UOL foi muito inteligente. A autoria da coluna saiu Carlos Afonso e ChatGPT. E eu adoro isso, porque isso vai envelhecer tão mal, de uma maneira tão boa, porque isso daqui a 6 meses é uma piada pronta, porque ninguém vai dizer que algo é de autoria sua e do ChatGPT. Ao contrário, a gente vai incorporar o ChatGPT, ou seja lá que ferramenta for,
na forma pela qual a gente trabalha, na forma pela qual a gente escreve. Ninguém vai se dizer coautor do ChatGPT, porque o ChatGPT vai ser uma ferramenta como o lápis, como a caneta, como o computador. O problema é que a gente vai passar... O ChatGPT é muito mais transformador do que significa a autoria do que o lápis e a caneta jamais foram. E acho que esse é o desafio que a gente vai enfrentar. Então, estou pegando esses pontos para reagir um pouco ao que a Dani trouxe, super interessante, olhando para o BuzzFeed e contando o meu lado de cá no UOL, de certas angústias que me parecem que são reveladoras de um futuro que vem adiante. E isso mostra como, certamente, a gente vai ter posições que vão desaparecer e a gente vai ter posições que vão ser reinventadas. Com o ChatGPT, com a inteligência artificial, tendo como seu destino a gente não falar sobre inteligência artificial. Se eu pudesse fazer aqui um exercício de futurologia, o futuro da inteligência artificial é ser invisível. É a gente não falar sobre inteligência artificial, a gente falar sobre jornalismo, sobre advocacia, sobre as práticas que vão usar essas ferramentas. Mas, enfim, e aí caminhando para o final só. Quando você me pergunta sobre ética, e aí esse é o ponto que me incomoda, porque se o futuro é a inteligência artificial ser invisível, a minha preocupação é que invisível também sejam os problemas embutidos na construção, no desenvolvimento, na aplicação da inteligência artificial. E aí a gente vê isso das mais diferentes formas. Desde a discussão dos artistas com o DALL-E sobre como a inteligência artificial que cria imagens, de certa maneira, cria padrões, e aí qual é o espaço que eu tenho para surgir um novo padrão estético se todo mundo vai no mesmo conjunto ali de 2 ou 3 plataformas que criam automaticamente imagens. Né? Assim, de onde é que vai surgir o Van Gogh dessas 3 suítes ali de ferramentas? Então, acho que é importante a gente entender como é que a criatividade vai viver nesse contexto, e olhando para um lado que você perguntou sobre vieses, como é que a gente mantém acesa a fagulha de interesse, de curiosidade, de investigação de vieses, porque isso pode ser soterrado pelas vantagens, pelos benefícios, pela eficiência, pelo ganho de tempo que essas ferramentas vão trazer. E aí a gente tem que sempre trabalhar com a dinâmica de custo-benefício. E eu vou encerrar com uma questão sobre proteção de dados. A gente sempre diz que proteção de dados é uma análise de custo-benefício, porque você pensa qual é a vantagem que eu tenho em compartilhar esse dado, qual é o custo que eu tenho em compartilhar esse dado. Grande parte das vezes, essa dinâmica ela é desequilibrada, porque, pensa na farmácia, você dá o seu CPF, qual é o benefício? Ganhar um desconto. Qual é o custo? Não faço a menor ideia. Enfim, como é que esse dado vai ser compartilhado, com quem ele vai ser compartilhado, como é que isso vai me prejudicar no futuro, se é que vai me prejudicar. Quando a gente pensa em inteligência artificial, eu acho que é a mesma coisa. Qual é a análise de custo-benefício de usar o ChatGPT hoje? O benefício, absurdo, né? Olha o ganho de tempo, de eficiência que eu tenho. Qual é o custo? A gente está longe ainda de perceber. Então, acho que esses são desafios para a gente prestar atenção. Muito obrigado, Caf. Desculpa, eu te joguei under the bus aqui com uma pergunta super ampla, uma tese de doutorado. Você conseguiu. Acho que é algo que nem o ChatGPT conseguiria, que foi responder muito bem essa pergunta irresponsável da minha parte, mas muito obrigado. Eu queria agora ouvir um pouco do pessoal da plateia. Acho que a gente podia ter algumas reflexões e perguntas, sabendo que acho que a gente vai sair daqui muito mais com inquietações do que com respostas prontas. Eu mesmo, enfim, estou processando esse tanto de informação que a gente tem aqui. Então, queria convidar vocês a participar. Vou levar o microfone para você. Eu vou te pedir, só para fins de gravação, para você se identificar e antes de perguntar. Bom dia a todos. Meu nome é Kelvin, trabalho na Rio Investimentos, sou sócio da Rio Investimentos aqui do lado, no escritório de assessoria de investimento. Antes de mais nada, queria parabenizar o LDCM pela iniciativa e pela organização do evento, a Dani pela presença e o João. Não estou muito acostumado a te chamar de JP, não vou revelar seu apelido de colégio aqui, mas, enfim. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado,
onde você acha que isso pode se aplicar, por exemplo, num processo de análise de investimento ou numa tomada de decisão, levando em consideração risco, levando em consideração perfil de cliente, enfim, todo esse tipo de questão. E eu tenho uma segunda pergunta, se eu puder. Eu vi que lançou uma versão premium do ChatGPT, acho que foi essa semana, se eu não me engano. Eu queria entender, óbvio que isso é uma forma de monetizar a ferramenta e tal, mas entender como é que vocês enxergam isso, como é que você, João, enxerga isso, pelo fato levando em consideração a neutralidade, né, enfim, de você ter uma isenção, digamos assim, e dar acesso da ferramenta para o maior número de pessoas possível e não restringir isso a empresas ou pessoas que tenham maiores recursos para utilizar dessa ferramenta premium. Não limitar o usuário comum, digamos assim, a usar uma versão free que seja limitada. Então tá, vou começar pela segunda, que é um pouco mais fácil. A questão, bem, uma das grandes questões dessa tecnologia é que ela é muito cara, né? Então, tiveram aí algumas comparações com quanto que custa para rodar uma pergunta, né, no Google versus no ChatGPT, e o ChatGPT está claramente sendo subsidiado, no caso, pelos investidores, no caso, principalmente pela Microsoft, né, que investiu 10 bilhões aí de dólares no ChatGPT, que está consumindo os recursos da cloud da Microsoft. Então, eu acho inevitável que uma empresa como OpenAI procure maneiras de monetizar a tecnologia, até mesmo para ter um desenvolvimento sustentável, né, no longo prazo. Eu acho que essa mudança também, em geral, né, a internet está passando por essa mudança pela questão do modelo de negócio, que você pode... A gente já viveu bastante tempo com a internet de graça sendo padrão e vendo as consequências do modelo de propaganda, como isso também tem um efeito sobre né, o que é mostrado. Então, eu acho que, de certa forma, você pagando pela informação, né, espero eu que, né, com o tempo seja alta qualidade, né, também com o ChatGPT, você esteja encontrando maneiras de você não depender do ChatGPT te der uma resposta enviesada no propósito de te vender algo, né? Então, eu acho isso essencial. Até onde eu sei, o ChatGPT, o OpenAI, pretende sempre manter uma versão grátis, né, para todos, mas, de fato, tem que oferecer algum diferencial para a versão premium, e até agora eu acho que a questão mesmo é quando que você pode usar, né? Porque você usa a versão free, você precisa, de vez em quando, você entra lá e fala, olha, não dá para usar ainda. Então, eu acho que vai ser positivo em geral. E com o tempo, quando ter mais competidores, o custo vai baixar. Então, assim, o custo em geral para o consumidor vai diminuir. Então, eu acho que vai criar esse abismo entre quem pode pagar pela informação e quem não pode. A primeira questão que você me fez com relação ao como que isso vai ser aplicado, né, na análise de investimento, eu acho que, né, eu não sou a pessoa mais adequada para dar essa resposta, né? Eu acho que, se a gente pegar os princípios ali que eu listei, né, quais atividades de investimento você consegue dividir em partes menores, que talvez sejam mais facilmente respondidas com acurácia, e quais tarefas que você pode verificar pelo usuário, né, de maneira mais simples. Talvez não seja algo que fique completamente automatizado, mas se melhorar bastante a análise de oportunidades, né, eu acho que tem bastante potencial aí, mas eu acho que, né, a ideia mesmo é você botar a mão na massa, experimentar e tentar ver como é que isso pode te ajudar, né? Eu acho que é isso que é bem bastante interessante dessa tecnologia. Como é uma tecnologia transformadora e de alta complexidade, né, do que ela pode criar, ela está realmente democratizando
a inteligência artificial. Então, uma pessoa com conhecimento de um domínio específico pode usar essa tecnologia para criar novos produtos. Antes precisaria convencer alguém, né, de tech para entrar e juntar dados e isso e aquilo, né? Então você já pode, com muito mais facilidade, criar um protótipo né, com menos recursos e depois convencer gente para desenvolver um produto em cima disso, né? Então acho que vou ficar nessa resposta mesmo. Boa. Ele pediu desculpas por te jogar na fogueira que nem eu fiz, né? Mas faz parte do jogo. Gente, eu vou, tendo visto também um pouco adiantada a hora, perguntar se abrir para mais uma pergunta da plateia, se vocês quiserem fazer alguma provocação. E você, meu querido, por favor. Vou pedir só para você se identificar antes da pergunta. Oi, bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Bernardo, sou mestrando em Direito Civil pela UERJ. Queria agradecer mesmo, achei sensacionais todas as exposições. Minha pergunta vai para o Daniel Becker e para o Marco Antônio. O Becker, eu sei que tem um texto sobre possíveis inconstitucionalidades do sistema Vitor, do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu fiquei pensando aqui em termos estritamente jurídicos, e assim, peço desculpas de dizer que a gente, do direito, sempre tenta puxar a sardinha para o nosso lado. Assim, o chat ele pode fundamentar uma decisão judicial à luz do disposto do artigo 93(10) da Constituição? Pergunta. O que eu quero dizer não estou nem entrando na questão se ele é concursado público ou não, é que assim, se a fundamentação do texto gerado pelo chat é feita a partir da interpretação da inteligência artificial quanto às premissas e informações inseridas pelo juiz, pode-se dizer que o julgador primeiro julga e depois fundamenta pelo chat? Quer dizer, o ChatGPT ele vai sacramentar essa ideia que se tem tentado desconstituir de todo nos últimos anos, de primeiro eu julgo, depois eu fundamento, primeiro eu decido, depois eu fundamento. Está acabando o tempo, né? Isso é uma... acho que é por graduação, né? Por faixa. O cara está no quarto da... Vai lá, professor Marco. Primeiro, depois eu complemento. Não, mas estou brincando. Então, vou começar com o aspecto processual aqui, depois passo para o Daniel aqui. Bom, Bernardo, aqui, essa tua pergunta... Primeiro eu começo pelo final, né? Assim, essa é uma pergunta que lá no mestrado em processo, uma das minhas aulas é sobre fundamentação das decisões. E aí é uma pergunta que eu sempre faço para a turma. O que vem primeiro? Decidir ou fundamentar, né? E os magistrados da turma, né? Quando sempre tem alguns magistrados, alguns falam, olha, tem casos que a gente já sabe de cara qual é a decisão, e aí a gente vai decidir e depois fundamentar. Mas tem muitos casos que você vai fazer algo circular, porque você vai começar a fundamentar e, com isso, você vai buscando a decisão que vai se modificando enquanto você está construindo a sua fundamentação. Então, eu acho que essa é uma questão que, primeiro, eu acho que tem essa preliminar, né? E você trouxe o ponto, né? Qual é o limite, por exemplo, para uma fundamentação no sistema brasileiro, né? Até o Luiz Greco, que é professor na Universidade de Berlim, ele tem um livro, A Impossibilidade Jurídica do Juiz Robô. E esse livro, né, ele defende, por vários motivos, uma impossibilidade do juiz robô no Brasil, né? Mas, para o caso brasileiro, dialoga, né, com vários pontos aqui do nosso sistema. E o que me parece que para a nossa Constituição seria admissível quando a gente pensa na garantia da fundamentação, na jurisdição, né, com o princípio da investidura, me parece que o que é possível é que o robô seja um apoio ao julgador. O robô não pode ser a fundamentação não pode ser simplesmente porque o robô decidiu. O magistrado vai decidir e pode ali usar o apoio do robô. Agora, por uma questão, inclusive aqui, de boa-fé, e veja, a boa-fé, artigo 5º do Código de Processo Civil, normas fundamentais do processo civil brasileiro, ela é um princípio que atinge todos os sujeitos do processo. Então, na minha opinião, o magistrado, dentro do dever de boa-fé, ele tem aqui de revelar que se utilizou em apoio do ChatGPT ou alguma ferramenta similar para decidir aqui
E, claro, né, essa ferramenta, ela por si só não é a fundamentação. Ela vai ter que cumprir todas as exigências de fundamentação que o direito brasileiro exige. Então, por exemplo, né, no caso do processo civil, no processo não penal, 489, parágrafo 1º, o ChatGPT vai decidir, vai trazer um modelo de sentença? Não tem problema, mas vai ter que cumprir lá todos os incisos, né? Então, não pode simplesmente se fundamentar na mera dicção de dispositivo legal sem enquadrar para o caso. Ele vai ter que enfrentar os argumentos das partes que poderiam alterar a conclusão final. Então, aqui eu não vejo um óbice, até acho que, quando eu olho alguns autores que defendem que não é possível o robô, veja, o robô não pode ser o agente decisório, mas aqui o robô em apoio, eu não vejo um óbice, porém, respeitar, né, a garantia da fundamentação das decisões, os requisitos legais para decidir. Minha opinião, agora, passar aí para o meu amigo Daniel, ver o que ele acha. Não, foi excelente, assim, eu acho que os pontos, e eu acho que a gente acaba... Peraí. Ih, não. Peraí. Corta. Aproveitando que a gente está no escritório, enfim, Pedro Rocha, professor lá da PUC, aproveitando que a gente está num escritório também especializado em arbitragem, e eu acho que a resposta do Marco foi 100% perfeita ali, mas muito linkada, por causa da pergunta também, ao judiciário e na arbitragem, né? E se as partes optarem, concordarem em ter um chat GPT decidindo para não precisar pagar o honorário de árbitro, a arbitragem como um todo. Então, desculpa interromper, mas foi para aproveitar aí a resposta, já também colocando esse adendo. Eu acho que a gente tem que, essa resposta, né, o Marco deu uma resposta super técnica e excelente, eu acho que a gente pode pegar um pouco para o mundo real também. Eu acho que complementando, né, e aí pensar na realidade, eu acho que alguém comentou aqui de juiz leigo, né? Alguém aqui trabalha, imagino que grande parte das pessoas trabalham com contencioso, alguém já viu, nos últimos 5 anos, algum juiz não homologando uma sentença de juiz leigo? Eu não vi. Alguém costuma ver, em turmas, né, nos casos corriqueiros, né, os embargadores dentro ali do grupo que está julgando, ele ir contra o relator, uma raridade gigantesca. Então, na prática, né, a gente já tem, né, esse tipo de enviesamento coletivo, esse comportamento alinhado por posicionamento político, jurídico, dentro, né, das câmaras. Né, isso aí são estudos empíricos que demonstram isso, né, inclusive da Associação Brasileira de Jurimetria. Então, quando a gente fala, né, da influência do ChatGPT sobre a possibilidade do ChatGPT fundamentar uma decisão, eu acho que a preocupação é menor, porque a gente sabe que estagiários, hoje, às vezes, o amigo do prédio antigo do estagiário fundamenta a decisão do juiz, e aí é isso aí, o juiz ele vai ler, vai assinar, às vezes ele não vai ler, a gente sabe também que é a prática, não adianta a gente também fugir disso, não é todo caso, mas a gente tem... Agora, o quanto o ChatGPT, e aí, por conta desses vieses, né, que o professor CAF endereçou, e o Rodrigo trouxe o questionamento, quanto esses vieses eles vão influenciar, né, o uso que muitas vezes você acha que está usando uma aplicação que ela é chapa branca, que ela é um Microsoft Word, que é a mesma coisa. Se o professor CAF tivesse escrito a coluna no UOL e falasse CAF e Microsoft Word, né, seria mais ou menos a mesma lógica. Mas o quanto, né, o ChatGPT ele tem esses vieses. E aí, né, falando dos vieses, eu vi algumas notícias no Twitter falando, né, que ele se recusava a comemorar, por exemplo, a vitória do Trump em 2016, e ele fazia um poema, né, em homenagem ao Biden, né? Aí eu fui testar, né, até por conta dessa palestra, pedi para ele fazer um pagode comemorativo da vitória de Jair Bolsonaro em 2018 e um sertanejo em comemoração da vitória do Lula. E ele fez. Ficou assim, uma coisa mais tosca, mas ficou assim. Era uma música, né? Não duvido nada ela tocar. Aí eu pedi também para ele decidir quem ganhava uma briga entre a Greta, né? A Greta todo mundo conhece, e o Andrew Tate. Não sei se todo mundo conhece o Andrew Tate, mas ele é o ídolo aí da masculinidade tóxica, né? E eles brigaram recentemente no Twitter. E aí o ChatGPT ele se afastou. Ele falou que não ia decidir. Enfim, aí eu pedi para ele uma coisa um pouco mais sofisticada. Ver quem ganharia um debate, Jordan Peterson ou Slavoj Zizek, né? Inclusive, eles já debateram, e o Slavoj ganhou esse debate, assim, nitidamente, né? E ele também se recusou a responder. Então, acho que eu também não perdi muito tempo ali nos prompts para tentar dar a volta no chat. Mas tem uns enviesamentos um pouco mais leves, né? Tem uns estudos empíricos que eu também peguei por conta dessa nossa conversa hoje, que foi entendido que, né, que o ChatGPT ele tem um enviesamento left libertarian, né? Pensando ali que seria no sudoeste do political compass, né? Do compasso político, ele estaria no sudoeste. Então, ele seria uma esquerda libertária. E aí pensando também por outro lado, eu fui fazer uns testes com ele, e quando você muda às vezes o gênero,
ele acaba pegando sutilmente, né, alguns aspectos relacionados que a gente não costuma reparar. Por exemplo, quando a gente está falando, você conta uma história e aí ele vai falar de um líder, um homem, e esse homem ele fez um discurso para os soldados. Aí foi em inglês que eu fiz, porque o ChatGPT ele funciona melhor em inglês. E aí, quando era uma heroína, ela chanted, né? Tipo, ela fez um cântico. Então, assim, você vê que são vieses que o homem faz o discurso, a mulher faz um cântico para os soldados, né? Então, é esse tipo de coisa, quando isso pode afetar, né, esses vieses que eles não são tão nítidos a gente conseguir identificar. Agora, em relação à pergunta do Pedro, eu acho que se a gente escolhesse um ChatGPT para decidir uma arbitragem, só não seria arbitragem. Perfeito, concordo. É igual a Kleros, né? Para quem não conhece a Kleros, ela não seria arbitragem. A gente pode até chamar de arbitragem se quiser, mas para efeitos da lei, a sentença não seria um título executivo judicial. Poderia ser um título executivo extrajudicial, enfim. Concordo. Acho que é um paralelo como a possibilidade de se indicar uma pessoa jurídica para ser árbitro. Isso não pode, entendeu? Eu concordo com você. Bom, acho que pelo adiantado da hora, eu vou só pedir agora para a mesa, né? Enfim, muito breve, né? Se você tivesse que extrair um pequeno takeaway sobre o assunto, enfim, o que vocês quiserem, só para a gente dar um closure aqui para o nosso encontro de hoje. Enfim, começando pelas damas, começando pela Daniela. Se você tivesse que apresentar um pequeno, breve takeaway sobre o assunto, sobre, enfim, o encontro de hoje, o que você diria? Olha, eu acho que um ponto que eu acho muito importante aqui de tudo que a gente falou, eu acho que esse ponto que no momento que a gente está hoje, à luz de tudo que a gente tem, das informações que a gente tem, eu acho que esse ponto de... assim, a gente não tem como lutar, como ignorar o que a gente tem hoje, né? Banir e tentar ignorar. Existe um impacto em todas as áreas, né? Em todos os setores. A gente tem uma tecnologia que está fazendo rupturas em todas as áreas, né? A gente tem um tema como que é o impacto no mundo real, quer dizer, está tendo um impacto no mundo real, existe uma ruptura em várias áreas, em algumas mais, em algumas menos, mas a gente ainda tem muitos questionamentos, muitos pontos em aberto. Eu acho que a questão ética, as questões... principalmente as questões ligadas à veracidade, à curicidade, né, as questões de informação, dos equívocos, é um ponto em aberto, é um ponto que a gente precisa parar, refletir, as questões regulatórias, acho que são todos pontos ainda em aberto que a gente tem que acompanhar e a gente tem que ver, porque a gente falou pouco sobre fake news, é bom lembrar que o chat é muito bom para fazer, se você já tem testes, eu não sei se foi isso que o Daniel fez a pesquisa dele, se a gente pedir para ele fazer produções escreva um texto sobre o ponto de vista, sei lá, de Donald Trump, sobre antivacina, não sei o quê, ele faz textos muito bons, então a produção dele sobre pontos de vistas, enfim, ele é muito bom para fazer isso, a gente abordou levemente, mas é um ponto de atenção. Então, os impactos são variados e ainda tem muita coisa para a gente debater e refletir. Então, acho que esse evento foi absolutamente... parabéns, inclusive, à organização pela rapidez, agilidade da gente estar aqui reunido. Eu acho que eu não vi ainda nenhum evento sendo feito tão rapidamente com debates e com questões tão profundas que foram colocadas aqui. Então, acho que a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Obrigado, Dani. João, qual seria o seu takeaway da nossa conversa de hoje? Você está mudo, cara. Foi. Eu acho que eu vou terminar aqui, na verdade, com um ponto mais de esperança do que eu espero que aconteça, né? Olhando para frente. Eu espero que a gente pegue essa transformação tecnológica e social, né, que a gente... que está diante da gente e melhore a nossa capacidade em 2 pontos aqui, conectando com o que a Daniela falou. 2 pontos. Uma é a nossa capacidade de leitura crítica, né? A gente poder desenvolver a capacidade de entender a fundo, né, o que a gente está lendo, né? Aquilo ali que está sendo apresentado para a gente, mesmo por um AI, um bot, um Bing, um Google, né? Aquilo ali faz sentido. Eu acho que isso vai ser muito importante nesse futuro de fake news, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante.
leitura crítica, capacidade de reconhecer onde está o erro e editar. E, por último, né, que a gente desenvolva a nossa capacidade de fazer grandes perguntas. Eu acho que é um outro ponto que tem um potencial muito grande, que é a gente desenvolver a capacidade de questionar para a gente tirar o maior proveito dessa tecnologia. Né? Perfeito, João. Caf, o que você teria a dizer como um takeaway para a nossa conversa de hoje? Bom, eu queria agradecer demais, a conversa foi super interessante e bom a gente fazer essa reação às notícias, às impressões que tem saindo sobre o ChatGPT. Acho que uma coisa que eu tiro dessa conversa, em especial por ela acontecer no comecinho do ano, é que é muito interessante ver as nossas primeiras reações ao ChatGPT e comparar com o que a gente viveu em 2022. Eu acho que essa paridade entre 2022 e 2023 vai ser muito interessante no campo da tecnologia, porque em 2022 foi o ano assolado pelo debate de metaverso, que era uma tecnologia que não existe. E a gente passou 2022 discutindo e vendo as dores de antecipação, de decepções, com uma tecnologia que, enfim, existe como ideia, mas não existe como um entregável. Assim, ninguém vai entrar no metaverso para valer agora. Vai entrar em, enfim, experiências virtualizantes, digitais ali, mas não é o metaverso que se espera para o futuro. E aí a gente começa 2023 com o ChatGPT, que é o justo oposto. É uma tecnologia que ninguém esperava, chegou, gerou todos os efeitos disruptivos. E aí é curioso, porque enquanto no metaverso a gente viveu esse período em que a gente olhava para o futuro e se angustiava porque, poxa, o que estão prometendo não chegou, no caso do ChatGPT, ninguém prometeu nada, porque para o público em geral, ninguém estava sabendo que já estava nesse ponto de sofisticação. E aí a tecnologia aterriza e a gente vive as dificuldades, os desafios de se adequar, de entender, de traduzir, enfim, quais são os impactos que essa tecnologia traz. Então, eu acho que isso é fascinante e da nossa conversa foi muito legal a gente começar a entender os pontos de pressão, os pontos de atenção que a gente vai discutir ao longo do ano. Bom, obrigado. Obrigado, Caf. Marco Antônio. Em termos de administração da justiça, né, eu acho que a gente vê que esse tipo de tecnologia, a inteligência artificial e a tecnologia em geral, elas são um caminho sem volta. Né? E aí eu fico pensando, quando veio o microsistema de precedentes vinculantes com o Código de 2015, que veio a doutrina, não, porque isso é inconstitucional, mas isso é inevitável. Então, acho que fica o recado para nós, advogados e demais funções essenciais da justiça. Como podemos utilizar melhor essas potencialidades aqui, né? O Daniel falava, isso muda a nossa forma de advogar de certa maneira, né? Eu lembro lá do caso da França, né? A França que proibiu a jurimetria para os advogados, né? Assim, uma loucura. Claro, tinha um contexto ali específico atrás daquilo, né? Mas assim, proibir ou impedir, eu acho que vai só criar mecanismos para indiretamente isso ser utilizado. Então, eu acho que aqui é pensar em como vamos nos utilizar melhor dessas tecnologias. E, mais uma vez, obrigado aí, Rodrigo. De nada, Marco. Meu caro Daniel. Eu acho que, quando a gente fala de GPT, né, embora a sigla ela tenha um outro significado, inevitavelmente a gente pensa em General Purpose Technology, né, uma tecnologia de propósito geral. Então, é uma tecnologia que ela tem um poder combinatório muito grande. Né, ela é semelhante aí à eletricidade. A inteligência artificial ela tem essa característica. Né. Então, ela vai afetar todas as tarefas que a gente realiza no dia a dia, desde as tarefas banais, né, corriqueiras, domésticas e profissionais. Então, eu acho que a gente vai ter que absorver, né, é um evento, né, como outros tipos de tecnologia que entraram na nossa vida. Eu acho que o Caf ele falou muito bem ali, né, a tecnologia ela é mágica quando ela se torna invisível. Né? Alguém lembra do primeiro smartphone que teve? Alguém sabe, comprei meu smartphone no dia 1º de maio, ninguém lembra. E o quanto ele mudou a nossa vida. Né? Eu acho que é um pouco por aí. A gente, né, tem um hype muito grande em cima da tecnologia, e é normal, né, hoje, né, ainda mais como a internet funciona, né, é necessário jogar o hype, mas assim, vai ser uma ferramenta muito útil, mas daqui a pouco, enfim, ela vai ser esquecida e incorporada ao nosso dia a dia, principalmente por conta da Microsoft. A maior parte das pessoas usa o Office, né, o pacote 365, o Edge, enfim, daqui a pouco a gente vai estar usando ali, ninguém vai lembrar, enfim, a gente vai lembrar com talvez até meio
coisa cringe, né? A gente estava discutindo o chat GPT, né? Como uma tecnologia qualquer, enfim. E, de novo, agradecer a LDCM, ao time todo aqui que debateu. Foi super rico quem estava presente também, online e aqui presencialmente. Obrigado. Muito obrigado, gente. Bom, eu queria encerrar aqui agradecendo muitíssimo aos presentes. A gente sabe o quanto hoje a gente precisa... não é fácil a gente trazer as pessoas para os lugares, mas eu acho que tem um diferencial da gente estar aqui interagindo pessoalmente. E, então, agradeço muitíssimo a vocês que ficaram até o fim. Agradeço muito aos que estão nos vendo pela internet. É a primeira vez que a gente faz uma transmissão de um evento nosso. Eu acho que foi muito bem sucedido. A gente pretende manter essa prática. E, obviamente, agradecer muitíssimo a todos os presentes aqui, ao João, a Daniela, ao Cássio, ao Marco, ao Daniel. Acho que é totalmente missão cumprida com o nosso propósito de chamar a atenção para o assunto e colocar enfim, alguns questionamentos na nossa cabeça e acender o alerta de que a gente não pode fugir disso, não pode deixar de pensar nisso, e acho que é melhor a gente, enfim, começar efetivamente a pensar como a gente vai incorporar isso nas nossas vidas do que ser pego na arrebentação de uma onda que efetivamente vai chegar e que está cada vez maior, né? Então, das duas, uma. Ou a gente se antecipa a onda e surfa a onda, ou, de alguma forma, a gente vai ser pego na arrebentação. Acho que o melhor é a gente pensar nisso. E acho também que, como sociedade, a gente tem que começar a pensar a sério de que maneiras a gente vai enfrentar os impactos disso na rua, no mundo real mesmo, porque eu acho, sim, que, de alguma forma ou de outra, a gente vai precisar pensar no reflexo dessas coisas, na educação, enfim, na economia, na vida real das pessoas. Enfim, espero que a gente tenha conseguido colocar essas questões no radar de cada um de vocês. Muito obrigado. E isso eu dou encerramento ao evento de hoje. É isso. Obrigado, galera. João, Dani, brigadíssimo, hein? Cara, valeu demais. Hein? Marco, brigadíssimo, viu, cara? Foi super legal. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Vamos tirar foto junto?